Bom dia, família. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Fazendo esse vídeo aqui hoje. Esse devocional, o meu intuito era fazer um vídeo por semana e na semana passada eu acabei não fazendo. Algumas coisas foram acontecendo durante a semana e não teve tempo de eu sentar e meditar em alguma palavra e fazer esse vídeo para vocês. E aí, essa semana, para compensar, eu espero fazer esse vídeo e mais outro. Até sexta-feira, sábado, eu posto um outro vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Na verdade, o tema do vídeo de hoje é Tenha Calma. E para ser bem sincero com vocês, essa parábola que eu vou falar hoje, ela já está na minha mente há umas 2 semanas que eu queria falar alguma coisa a respeito dela, e eu comecei fazendo esse vídeo ontem, só que eu não sei porque eu não consegui desenvolver e eu estava chegando num caminho que eu tive que parar porque parecia que não era aquele caminho que eu tinha que tomar. E aí eu resolvi não fazer o vídeo ontem e enfim. E aí essa noite eu praticamente não dormi, acho que eu dormi uma hora mais ou menos, eu acordei à meia-noite e não preguei mais o olho a noite inteira. E por conta de várias coisas passando na cabeça, várias situações e, enfim, coisas que estão acontecendo, né, ao nosso redor. E a gente fica naquela ansiedade de tentar resolver, de tentar mudar, de tentar fazer alguma coisa diferente. E aí hoje eu parece que eu encontrei um caminho para isso, para essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Então parece que teve que juntar essa situação que aconteceu comigo hoje e que está acontecendo durante alguns dias e para fazer sentido essa parábola que eu queria comentar com vocês. Essa é uma parábola que Jesus falou. Jesus ele falava muito através de parábolas. Certas ocasiões ele fazia coisas imediatistas, um milagre, alguma palavra mais direta, mas em outras ocasiões ele era meio didático, assim, ele era meio que um provocador, ele fazia as pessoas, ele provocava o senso crítico das pessoas através de parábolas. E é muito legal essas parábolas que elas, assim como toda a palavra de Deus, elas valem até os dias de hoje. E essa é uma parábola, eu não sei se vocês conhecem, que é a parábola do joio. E ela se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 24. E ela fala assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, e depois juntem o trigo e guardem em meu celeiro. Essa questão dessa parábola do joio e do trigo, ela é bem interessante porque, por uma curiosidade, se a gente pesquisar essa diferença entre joio e trigo, elas são basicamente plantas muito semelhantes, praticamente iguais. Então, só que você só consegue perceber a diferença nítida entre elas quando o fruto atinge a fase adulta, que no caso do joio ele fica em pé e o trigo ele cai. E aí você consegue distinguir o que é o joio e o que é o trigo para separar. E essa parábola ela começa até falando da questão do reino dos céus, mas praticamente ela se encaixou muito
nesse tema que eu queria abordar hoje, né, que é um pouco, que seria para a gente ter um pouco mais de calma e, no caso, controlar a nossa ansiedade. Porque você vê aqui na parábola que ele fala que é para deixar crescer, não é para ir lá e tentar já arrancar de imediato. Por quê? Porque se você tentar fazer isso, se você tentar ir lá arrancar o joio no meio do trigo antes da hora, você vai acabar tirando o trigo junto, ou você vai acabar deixando o joio, enfim, você não vai resolver nada a situação. Então aqui ele ensina o quê? Que nessa ocasião a gente tem que deixar crescer, deixar o fruto aparecer, e aí sim a gente consegue separar o que é o joio e o que é o trigo. E eu consigo trazer isso para essa questão da nossa ansiedade de querer resolver as coisas, que é o que a gente está passando por hoje, porque certas ocasiões e situações estão aparecendo e acontecendo em volta de nós, e a gente tenta ter o controle de tudo e tenta resolver tudo da nossa forma imediatista, porque a gente tenta isso, o nosso cérebro ele já é programado para resolver problemas automaticamente, e às vezes a gente fica naquela fritando as ideias para tentar resolver as coisas, sendo que em certas ocasiões a palavra nos diz para a gente esperar, para a gente acalmar, que com o tempo as coisas se resolvem, que não dá para ser tudo do nosso jeito, que em algum tempo vai ter a hora certa de você saber distinguir a situação e conseguir resolver determinado problema. É interessante que a gente está vivendo muito disso hoje, né? Que, assim, notícias referente a tudo isso que está acontecendo dessa pandemia, a gente vê que as coisas mudam toda hora, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, por quê? Enfim, a gente não tá, ninguém sabe mais de nada, é tudo muito novo para a ciência, tudo muito novo para a política, tudo muito novo para a economia. Enfim, quando que isso vai se resolver? É só com o tempo. Lá na frente a gente vai aprender com isso o que foi certo e o que foi errado, mas durante o processo é impossível resolver. E a gente consegue trazer isso tanto para os nossos problemas quanto para pessoas também, né? Certas pessoas que entram na nossa vida e às vezes a gente tem certeza que aquela pessoa ela é uma pessoa de bem, que ela vai agregar para a nossa vida, e conforme vai passando o tempo a gente vê que não é nada disso. E às vezes pode ser o contrário também. Tem certas pessoas que a gente faz aquele jugo e acha que ela não é uma boa pessoa, e mais para frente você vê que ela te surpreende e acaba às vezes até te ajudando em certas ocasiões. Então, eu achei interessante essa parábola, que ela consegue trazer tanto para situações, para problemas, para pessoas, tudo para o dia a dia, que são, é o que ela nos diz, para ter calma, deixar o tempo resolver, e só o tempo vai aparecer a solução para que a gente tanto tenta entender, né, e tenta resolver. E diante disso, só para não me estender muito, eu queria deixar também uma outra palavra que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, e diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui nos fala, né, uma carta que Paulo escreveu para Filipenses, que justamente é isso, que a gente precisa guardar esses nossos anseios, essa nossa tentativa de tentar resolver tudo, e esperar em Deus, entregar isso em oração, fazer uma leitura da palavra, tentar entender o que Deus quer trazer isso pra gente e descansar. Não tentar sair resolvendo tudo, não perder noites de sono, assim como eu perdi noite passada. É difícil, as coisas não dá para resolver tudo de uma hora, né? A gente não sabe, o tempo de Deus ele é meio relativo, isso pode durar um mês ou pode durar 2 anos, 3 anos, 10 anos.
a gente nunca sabe o quanto tempo vai durar, mas a gente só tem que ter uma certeza, que a gente precisa guardar o nosso coração em Cristo Jesus e acreditar na Tua Palavra. E é interessante que até essa série de vídeos que eu estou compartilhando com vocês, ele tá até pegando uma coisa, tá puxando a outra, né? Que a gente começou falando a questão da oração, depois a gente começou a falando do nosso que acontece o dia mal, que há um tempo para todas as coisas. Falamos também a referente à verdade, e agora a gente está falando um pouco dessa parábola do joio e do trigo, que é para a gente tentar se acalmar e esperar as coisas se resolverem, que isso já fugiu do nosso controle. Se a gente tentar resolver, a gente não vai resolver da forma certa. Às vezes a gente pode acabar piorando a situação. Só para não me estender, era mais isso que eu queria compartilhar com vocês. Acredito que essa coisa dessa palavra do joio e do trigo que estava na minha cabeça durante algumas semanas, hoje ela conseguiu se resolver e conseguiu passar para vocês realmente o que Deus queria dizer na sua palavra. Então, vamos aguardar, não tentar sair resolvendo tudo do nosso jeito, e com certeza no tempo certo, no jeito certo, assim como Deus quer, as coisas vão se resolver, tá bom? Um beijo para vocês, espero que todos estejam bem, espero que vocês gostem dessa palavra. Esse devocional eu quero fazer ele semanalmente, então como semana passada eu não fiz, então teoricamente essa semana eu quero fazer mais um para vocês aí, para não ficar devendo, tá bom? Um grande beijo para todos, fiquem bem e eu amo vocês. Tchau!